Boa noite, povo santo que vai morar no céu. Você pode se colocar de pé nessa noite. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! Eu me alegro de estar na casa do Senhor. Será que você pode dizer isso nessa noite? Diga, eu me alegro de estar na casa do Senhor, onde a presença do Espírito Santo paira sobre nós. Amém? Você crê assim? Eu creio que o Espírito Santo ele já está aqui neste lugar. O Espírito Santo já está se movimentando em nosso meio. E eu creio nas grandes coisas que Ele vai fazer através de cada momento do culto dessa noite. Eu creio que Ele tem uma palavra de vida ao seu coração. Eu creio que Ele tem um milagre, Ele tem a cura, Ele tem a restauração, Ele tem a libertação. Ele tem o que você precisa, mas mais do que isso, nós não estamos aqui somente para receber. Nós estamos aqui também para entregar. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Levante suas mãos como um ato de rendição, de entrega. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos deu hoje. Obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui com liberdade para louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Deus, porque nós temos um lugar em Ti, um lugar de segurança, um lugar de refúgio, onde nós podemos descansar nos Seus braços e confiar em cada promessa que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós cremos que nós sairemos daqui totalmente convictos da palavra liberada do Teu trono sobre as nossas vidas. Nós sabemos que hoje o Senhor tem algo novo para nos reservar, que o Senhor tem uma palavra de vitória para nos dar, mas principalmente, Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para reconhecer que o Senhor é bendito, que o Senhor é adorado, que o Senhor é entronizado. Nós amamos, Senhor, estar na Tua presença. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui porque a Tua presença me consome. A Tua presença é o que nos basta. A Tua presença é o que nós precisamos nesse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, se mova no nosso coração. Venha tirar todas as distrações, para que nós possamos estar totalmente focados no autor e consumador da nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. E que o diabo não tenha poder de roubar a semente da palavra que será liberada, em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente livre, um ambiente de restauração, um ambiente de transformação, um ambiente de esperança, porque nós queremos trazer na nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos faz crer em tudo que Deus faz e fará por nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Nós estamos aqui de pé para declarar, Senhor, nada irá nos parar. Nós iremos avançar em nome de Jesus. Estamos de pé, abatidos, mas não abandonados, batidos, mas não desesperados. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação
de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo Que nos move, Senhor, a partir de hoje. Declare nação santa. Somos. estamos de pé. Vamos juntos. Declare. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou. Os leões, aleluia, você é a semente. O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar o povo de Deus. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer: eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo. Sim, ó. Eu preciso de você.
vai fazer a coreografia bem certinho, né? Glória a Deus, vamos fazer certinho. Amém? Eu creio que quando nós éramos do mundo, nós dançávamos lá pro diabo. Mas agora nós somos do Senhor. Aleluia! Então nós vamos dançar na presença do Senhor. Assim como Davi dançou, ele não está se importando com quem ia falar, o que ia dizer. Ele queria se alegrar na presença de Deus. Então nós estamos assim como Davi nessa noite. Amém? Então é super fácil. Nós vamos fazer junto com eles, meninas. Vamos lá. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, de novo, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, de novo, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer. Agora pro gingado, vamos lá. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Aplauda, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu posso imaginar quando eu ler a palavra de Deus. Eu imagino, gente, que diante da arca havia alegria, havia gratidão, havia regozijo, havia dança, havia música. Então você está no melhor lugar de se estar. Você está na presença de Deus. Então o Espírito Santo, ele já está aqui nessa noite. E ele quer se movimentar aí dentro de você. Ele quer fazer algo que muitas das vezes é uma necessidade que você tem buscado há tanto tempo. O Espírito Santo quer te tocar nessa noite. Quantos querem o toque do Espírito? Então feche os seus olhos e passa dessa oração a sua verdade. Toca, Espírito, toca-me de novo, enche-me de novo. Eu quero ser totalmente cheio nessa noite da tua presença, para vencer mais uma semana em nome de Jesus. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Se renda nessa noite. E eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti.
Consume-me, Espírito da verdade. Oh, Espírito Santo, precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos. Oh, Espírito Santo, vem encher o nosso vaso com a Tua presença. Nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos do Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não conhece. Oh, Espírito Santo. Com os olhos fechados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui nesta noite. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Feche os teus olhos. Oh, Espírito Santo, venha com Teu amor que nos constrange nessa noite. Por mais que nós não merecemos nada, mas a graça do Senhor repousa sobre nós. E a Tua presença nos faz permanecer firmes diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes você chegou aqui sem esperança. Às vezes você chegou aqui com a última força que você tinha. Às vezes você chegou aqui se arrastando. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite para aliviar todo o cansaço, para aliviar todo o peso que estava sobre você. E Ele vai renovar as tuas forças, renovar a tua paz, a alegria. Ele vai renovar. A presença dEle é palpável aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Às vezes você está aqui olhando à sua volta, não está entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo: olhe para mim. Olhe para mim, não seja como Pedro não, que olhou para as circunstâncias à sua volta e não permaneceu firme. Olha para mim. Contempla os meus olhos. Contempla a minha presença, contempla a minha beleza. Jesus está te convidando, contempla a minha beleza. Contempla quem eu sou. Contempla quem eu sou, porque isso vai te curar. Contempla as marcas das minhas mãos. Contempla. Olha para mim. Conseguimos entender, Senhor, a dimensão do Teu amor, mas nós sabemos que o Senhor é fiel para derramar sobre nós, para derramar dele sobre nós nessa noite. Então nós invocamos Yeshua, Jesus. Eu
se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, mãos de um mentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Pode dar glória a Deus. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Nós queremos mais de Ti, Senhor.
mais da tua presença, mais da tua glória, mais da tua unção. Aleluia, aleluia. Move-te, Senhor, neste lugar. Move-te, aleluia. Oh, recala babahashala basore que calamanasu. Oh, aleluia. Você sabe quando a sua presença se manifesta? Se você não sabe, você precisa descobrir. Ele está aqui. Existe uma unção neste lugar. Este ambiente está tomado pela sua glória. Aleluia, aleluia. Nos desarmamos, Senhor. Quebra em nós tudo aquilo que é humano, que nos afasta de Ti. Nos trate segundo a Tua benevolência, segundo o Teu amor, segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia. Venha, Senhor, falar ao nosso coração. Fala que o Teu servo ouve. Nós queremos, Senhor, mais de Ti. Nós queremos, Senhor, viver neste ano tudo aquilo que até hoje não vivemos. Queremos colher o melhor do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso devocional, da nossa solitude. Nos quebrante. Nós queremos, Senhor, ser cheios da Tua graça, ser cheios da Tua unção, ser cheios da Tua presença. Aleluia, aleluia. Venha, Senhor, curar o Seu povo, sarar, libertar, restaurar, salvar, prosperar, abençoar. Levante a sua mão. Aleluia. Engrandeça, glorifique, exalte, bendiga. Aleluia, aleluia. Onde há o Espírito Santo de Deus, onde está o Espírito Santo de Deus, ali existe liberdade. Aleluia. Oh, recalamana rachalabasso requere labasso. Oh, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Ele vive e reina, hoje e todo sempre. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado. Veja que tem gente aqui mais bonita do que você, mais perfumada, mais elegante. Dá um abraço. Diga boa noite. Dá uma palavra de fé para essa pessoa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos reunidos na casa do nosso Pai. Que você possa se sentir livre para entregar a Ele tudo aquilo que quer roubar a tua paz, a tua alegria, a tua vontade de viver. Que você possa desfrutar de um tempo maravilhoso neste lugar. Que você possa receber dEle uma unção que possa quebrar, despedaçar e destruir todo e qualquer jugo de Satanás na tua vida. Diga, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Mais uma vez, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, se abençoado do Senhor. Ore por mim aí. Ora aí, um minutinho por essa pessoa. Ora aí por ela. Corre, cala, babá, rachala, manassô. Ora por essa pessoa aí, libera. Profetiza sobre a vida dela.
Deus tem uma obra linda para fazer. É chegado o dia, é chegada a hora. Ora por esse irmão, profetiza e receba a oração dele. O Senhor está se movendo neste lugar. Duda, ora aí, Duda. Sério, Duda. Corre calabanaha basorre que calamanayaha. O recare malamanayaha shalabaso. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amados, ontem eu fui para São Paulo, preguei lá, foi uma grande bênção. Quero agradecer aos irmãos que me acompanharam. Gostaria de levar todos vocês, se não foi desta vez, vai ser de uma próxima. Diga amém. Eu quero ir. Amém? Foi maravilhoso. Deus se moveu de uma forma poderosa. Gostaria de encorajar você para trazer o seu projeto de vida. Não deixe lá encostado em algum lugar, jogado num canto. Não deixe no porta-luva do carro, dentro da sua Bíblia, em cima da estante, esquecido numa gaveta. Pode colocar a urna, por favor. É muito importante que você compreenda o que está por acontecer. Vamos tentar não usar esse programinha, porque eu percebo que ele dá uma esticada na imagem. Mas pode deixar, tudo bem. Se a gente fez hoje, deixa hoje. Mas eu percebo que ele dá uma deformada. Outro dia me colocaram lá e fiquei gorduchão. E olha que eu estou tentando fazer caminhada, tentando aí manter uma certa dieta. Não é fácil, mas glória a Deus. Então, amados, é muito importante para a tua vida, preste atenção. Eu podia deixar para lá, eu podia nem falar mais. Quem entregou, entregou, quem não entregou, está tudo bem. Mas eu sou o pai espiritual de vocês, eu sou o pastor de vocês, eu sou o líder de vocês. Eu quero o melhor do Senhor para a vida de cada um. E eu sei da importância que é você estabelecer um caminho, porque este caminho vai te levar a um destino. Este projeto de vida vai despertar no teu coração uma fé poderosa. E quando você começar a orar por cada coisa que você colocou ali no papel, vai ativar a tua fé. E você vai viver este ano tudo aquilo que você não viveu em anos passados. Deus tem para você algo tremendo para realizar. Mas muitas vezes isso não acontece, porque nós não fazemos a nossa parte. A Bíblia diz assim: obedecei aos vossos pastores. Preste atenção, se você estiver debaixo da obediência, obediência gera bênção. Então diga: eu vou me esforçar para trazer meu projeto de vida semana que vem, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante para vocês. Aquele kit que nós entregamos não foi para desperdiçar dinheiro, rasgar dinheiro, foi para investir na tua vida. Um kit pode parecer muito pouco, mas quando nós somamos todos os kits que fizemos, o número é considerável, e isso não pode ser prejuízo para a casa de Deus. Nós devemos compreender que tudo que está ali tem um propósito. E quando você, por exemplo, entende que o plano de leitura diária é para desenvolver a tua fé, porque a Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem por ouvir e ouvir a Deus. Como é que nós ouvimos a Deus? Nós ouvimos através da Bíblia. Errais estão conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não vai conhecer o poder de Deus. Então, eu gostaria que vocês colocassem a leitura de vocês em dia. Já pensou chegar no final do ano, você dizer assim: pastor, consegui, li a Bíblia pela primeira vez na minha vida. São poucos capítulos, poucos versículos por dia, e isso vai
trazer assim um empoderamento tremendo para a tua vida, para você viver um ano profético, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Você precisa se conectar com Deus, com a sua palavra, e ali nós temos outras coisas, por exemplo, aquela folha de testemunho. Você sabia que você pode prever o futuro? Você colocou ali algumas coisas como projeto de vida. Daqui a poucos meses, você vai colocar no papel a resposta. Porque aquilo que você registrou foi uma capacidade sobrenatural que Deus te deu de prever o futuro. Aquilo vai se tornar realidade na tua vida, em nome de Jesus. Então, quando você olha para aquela folha que é o teu testemunho, marca lá. Traga também o do ano passado. Tem gente que já entregou tantas coisas lindas que aconteceram com vocês. Glória a Deus, viu? Por tudo aquilo que o Senhor fez, pela sua infinita graça, misericórdia e favor. Temos lá um imã de geladeira que você coloca na tua geladeira, e você, cada vez que entrar na cozinha, cada vez que você for abrir a geladeira, você vai dizer: esse ano é um ano profético para mim, é o ano da colheita, e eu vou colher tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém? O diabo não vai poder te privar de viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. O problema é que muitos crentes são passivos. Muitos crentes, eles precisam ser proativos, precisam aprender a provocar o seu milagre. Aí você vai entender que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. A tua geração precisa ser impactada. E temos outras coisas ali que vão realmente te encher de fé. Temos separador de página, ali nós temos princípios tão importantes, devem cair da tua mente, cair no teu coração, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Espírito de preguiça, sai da vida deles. Sabe, muitas vezes nós protelamos. O que é protelar? É empurrar de barriga. Nós precisamos ser mais efetivos naquilo que nós queremos. Então, Deus te deu uma ordem: ande debaixo desta nuvem, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém? As células vão voltar esta semana, quase isso. Eu vou tentar de novo, vamos lá, espera aí. As células vão voltar esta semana, quase isso. Pode melhorar. Irmãos, a célula, ela tem assim uma importância tremenda na sua vida. Sabe por quê? Quando nós estamos aqui num culto público, temos mais irmãos, então não dá para a gente se relacionar com todo mundo, não dá para a gente conversar como a gente gostaria de repente ter mais amizade. Mas a célula é um pequeno grupo, onde nós nos reunimos para poder receber mais de Deus, e receber mais de Deus inclui o amor que recebemos dos irmãos e o amor que damos também. É ali que você vai dar os seus primeiros passos para crescer na fé, conhecimento, graça, desenvolver seu ministério, ser usado nos dons. Então, fazer parte de uma célula é muito bom. Todo mundo se conhece, todo mundo se chama pelo nome, e temos células assim muito abençoadas. Se você ainda não faz parte de uma célula, eu gostaria que você fizesse, que você conhecesse uma célula. Já temos células que estão grandes, e nós vamos precisar multiplicar. Tem célula que já dá para ter 2, 3 células, olha que bênção.
E nós estamos orando para que Deus levante você como um líder de célula abençoado. Estamos orando para que Deus possa nos abençoar com mais casas para células. Estamos orando para Deus levantar novos líderes. E eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Diga, eu vou orar por isso. Não pode mentir. Se você disse que vai orar, precisa orar. Amém. Então, nós vamos voltar com as células esta semana. E na terça-feira, nós vamos ter uma reunião com os nossos líderes de célula. E vai ser assim uma grande bênção, porque vai ser o start do nosso novo ano. Nós estamos estudando sobre casa de paz. E vamos compartilhar com os irmãos nos futuros cultos sobre o que é uma casa de paz, o que é um mensageiro da paz, porque nós queremos que toda a igreja esteja envolvida neste projeto, porque este projeto não é para alcançar crente, esse projeto é para alcançar quem não é crente. Aí você chega para alguém lá na sua empresa e diz, olha, eu vou fazer hoje lá na minha casa uma reunião, chama Casa de Paz, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria que você fosse. Aí você reúne um grupo de pessoas que não são crentes, que não são da igreja. E sabe o que vai acontecer no final da Casa de Paz? Depois deste tempo, acredito que são 6 semanas, Michele, 4, eu estudei de 4 a 6, depende do material, mas a gente vai chegar no final da Casa de Paz com uma colheita maravilhosa de irmãos novos na igreja. Você tem essa fé? Casa de Paz tem funcionado no Brasil todo. O pastor que idealizou esse projeto, um dos, chamado Danilo Figueira, ele tem uma igreja linda, grande, abençoada. E nós vamos fazer Casa de Paz na nossa igreja. Porque, olha, eu não sei se você já parou para analisar. Hoje em dia, é feito assim, vai ter um evento na igreja. Quem é que o crente convida? O crente de outra igreja. E isso não é crescimento real. Por exemplo, quando um crente sai de uma igreja e vai para outra igreja, isso não é crescimento real. Crescimento real é quando a gente prega Jesus, a pessoa entrega a vida para Jesus, se batiza e passa a fazer parte do corpo. Aí sim, a igreja cresceu. E não roubando crentes da igreja dos outros. Eu conversava com um irmão, ele dizia, eu vou abrir um ministério com tantos irmãos. Eu disse, mas como? Da onde vão surgir estes irmãos? Por acaso crente não brota do chão. Você vai tirar esses crentes da onde? Não é assim que faz igreja. A gente precisa ser ético. Quando vem alguém aqui para a nossa igreja, eu pergunto, você é membro de alguma igreja? Se ele diz, eu sou, aí eu vou entender por que ele está procurando igrejas. Se ele pudesse reconciliar lá na igreja dele, para ele permanecer lá e ser uma bênção, porque não podemos fazer, como diz lá em Hebreus 10, 25, mudando de igreja, abandonando a nossa congregação, a nossa comunidade. Então, o que a gente pode fazer para reconciliar os irmãos, eu faço. Olha só, vou contar rapidamente esse testemunho. Eu recebi 8 pessoas, mais ou menos, não me lembro ao certo quantos eram, mas era um grupo. E este grupo veio representando 40 irmãos de uma igreja da nossa cidade. E o porta-voz ali do grupo disse o seguinte, pastor, no nosso grupo de 40, já vai vir uma banda completa, irmãos que tocam, que cantam, que dançam, os irmãos já vêm batizados, oram no Espírito Santo, já são dizimistas e ofertantes, temos empresários, são 40 irmãos para a sua igreja.
Aí eu falei só um minutinho, peguei meu telefone na frente deles e liguei para o pastor. Eu disse: pastor, eu estou aqui com o Pezão, estou aqui com o Leandro, eu estou aqui com o Fabrício, eu estou aqui com o Charlie, eu estou aqui com a Rosângela, eu estou aqui com o Benedito, eu estou aqui com a Fabiana, eu estou aqui com o Genésio. E estes irmãos, eu senti que amam a sua igreja, e eles não querem sair. Eu gostaria que o senhor pudesse sentar com eles, se precisar eu sento junto, para vocês se consertarem, para pisar na cabeça do diabo, porque eles não precisam sair da sua igreja. Tinha um lá que falou: falei para não vir, pastor cagueta, X9, e agora como é que fica? Nós precisamos andar na luz, sermos transparentes, sinceros, honestos, verdadeiros, íntegros. Sabe o que foi que aconteceu? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém saiu da sua igreja, todos ficaram lá e houve cura naquele lugar. Amados, muitas vezes a gente se arrepende de abrir a porta para toda sorte de espíritos. Muitas vezes estes espíritos trazem perturbação no meio da igreja. Então, a gente precisa compreender isso, tá bom? Terça-feira, então, teremos a nossa reunião com os nossos líderes de célula. Eu acredito que em março, nós vamos ter a consagração dos nossos pastores, dos nossos presbíteros e dos nossos diáconos. Eu gostaria que vocês orassem por isso, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, quando eu fui casar, eu liguei para um pastor, muito próximo. Imagina se ele não fosse próximo. Eu disse que ia casar, e o convidei para fazer meu casamento. Ele pediu 10 mil reais. Aí eu disse: muito obrigado. Nós conversamos com João Ribe Palharim, em São Paulo, eu e a Jana. Nós conversamos com outros pastores, topzeira, mas todo mundo queria uma oferta alta. Você vai casar, não tem como dar uma oferta muito alta. Eu acredito que honrar um homem de Deus, um pastor, tudo bem. Aí eu orei e falei: Deus, me mostra um homem de Deus, uma pessoa que teme o teu nome, uma pessoa que tem um casamento consolidado, abençoado, estruturado. E Deus me mostrou um amigo muito querido, é meu irmão, companheiro de caminhada, é lá de São Paulo, participou da minha consagração ao ministério pastoral, e eu liguei para esse pastor. Ele veio alegremente, nem tocou em dinheiro, nem tocou em receber alguma coisa, mas é claro que a gente abençoa. A igreja dele há pouco tempo atrás pegou fogo, uma parte da igreja. Ele me ligou chorando. De pronto, nós fizemos uma oferta. A outra vez, houve lá uma necessidade específica, ele me ligou, eu abençoei. Amados, diga assim: eu quero ser abençoado para abençoar. Porque somente o abençoado abençoa. O avarento não abençoa, o miserável não abençoa, unha de vaca, de fome, unha de fome não abençoa, o mão de vaca não abençoa. Então diga: eu quero ser um abençoador. E você sabe que isso é tão sério, que um dia eu disse para Deus: eu quero ser um abençoador, e Deus tem me abençoado. Eu tenho feito assim, semeaduras específicas, muito pontuais. Sempre quando eu quero ver um milagre na minha vida, eu oro, jejuo e faço uma oferta. Alguns chamam de voto, eu faço e Deus responde. Amém? Muito bem,
eu gostaria que vocês orassem por isso também, para que nós possamos fazer esta consagração no mês de março. Onde que eu queria chegar? Aí eu liguei para alguns pastores. Vamos ter ordenação, consagração dos irmãos, eu gostaria de convidar você. Sim, mas eu tenho agenda, não sei o que e tal, vou ver se eu posso. Olha, vê com a igreja se existe a possibilidade de fazer uma semente de tanto. Eu disse, obrigado, não tem tu, vai tu mesmo. Eu oro, unjo e abençoo esse povo. Diga amém. Não é verdade? Queridos, preste atenção. Às vezes a gente vê na internet e fica impressionado. Mas eu não quero receber a oração de um mercenário. Sabe? Eu tenho pastores que me ligaram aqui depois da pandemia. Alberto, você quer que eu vá ministrar na tua igreja? Eu disse, espera um pouco, a gente está se reestruturando. Ele disse, eu vou independente da oferta. Eu pago o avião do meu bolso, eu pago o hotel do meu bolso, alimentação do meu bolso, transporte do meu bolso. Eu quero estar com o teu povo, porque eu amo muito a tua igreja. Mas agradeci, mas é claro que eu não trouxe. Por quê? Somos uma igreja abençoadora e vamos abençoá-los. Amém? Um irmão desse não merece ser abençoado? É gente assim que nós temos que abençoar. Mas esse bendito não pode por conta da agenda. Mas estamos orando. Não sei o que Deus vai preparar, mas glória a Deus. Amém? Tem mais algum recado ou não? Aniversariantes. Obrigado, Michele. Ela me passou aqui os aniversariantes. Agradeço muito pela eficiência da Michele. Dia 20 fez aniversário a Margarete e o Leandro. É nós. Já manifestou, tá vendo? Quando a unção está forte no lugar, existe esse tipo de manifestação. Mas nós estamos orando para esses irmãos serem libertos, em nome de Jesus. Muito bem. Leandro fez aniversário, parabéns. A Margarete, parabéns para a Margarete. A Alaine, minha irmã querida que está ali, levante a mão. Depois dá um abraço e um beijo nela. Dá um abraço e um beijo no Leandro. Ele gosta, não é? Ele sente muito falta do carinho dos irmãos. E a Janaína Leme, ela está aí? Janaína Leme? Está ali, fez aniversário também. Deus abençoe demais, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Findo os recados, eu gostaria de estudar a palavra de Deus com vocês nesta noite. Vamos fazer uma oração? Diga assim: fala que o teu servo ouve, Senhor. Eu quero receber tudo que o céu tem para a minha vida nesta noite. Eu desarmo a minha mente, eu abro o meu coração para receber uma palavra, uma promessa. Fala comigo. Eu creio, Senhor, que a minha fé vai ser ativada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas fotos, e gostaria que vocês prestassem muita atenção nestas fotos, porque são fotos lindas, são fotos de uma igreja que eu visitei recentemente, do pastor Abe Uber, lá em São Paulo, na Anália Franco, e é uma igreja muito linda, muito estruturada, muito abençoada. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Por favor, pode ir colocando foto por foto, e eu vou dizendo para a igreja o que é. Bem, essa é a entrada da igreja. Parece uma igreja pequena, não parece?
Lá era um estacionamento e se tornou uma igreja. Ela foi toda adaptada. A próxima. Aí é um corredor onde temos muitas salas pastorais para atendimento dos irmãos. Aí já é a parte do som e da iluminação. Pode passar. Esta é a visão de cima. Eu estou lá na House Mix. Essa parte é a sala da transmissão, da onde os cultos são transmitidos. Continua. Olha só, que bacana, o equipamento, a estrutura, mas, ainda na sala de transmissão, esta é a cozinha industrial da igreja, olha que coisa linda. Esse é o Abe Uber, e a família dele, é um grande homem de Deus. Ele revolucionou a pregação do evangelho através das células. Somos uma igreja na visão MDA. Se bem que ultimamente nós temos feito algumas adaptações, e nós podemos fazer isso, porque nós não estamos engessados. E nós vamos estar adaptando e nos organizando para desenvolver o nosso trabalho aqui. Tem muita coisa da visão MDA que a gente não pode descartar. Continua. Olha, esta é uma sala onde os pastores se reúnem antes de entrar para ministrar a palavra. Continua. Eu acho que está fora de ordem, mas eu vou ir trabalhando. Aí já é um outro hall, um hall de espera. Olha que sala bonita. Continua. Essa aí é uma sala onde os pastores convidados, eles ficam aguardando o momento de ir lá para aquela sala que está atrás do altar. Então, olha só, tem sofá, pode ir mudando. Olha, é uma outra visão aí. Lá no fundo tem uma copa, onde o pastor pode comer alguma coisa, tem aquela mesa. Olha que legal. Continua. Aí já é uma outra parte da igreja. Olha que bonita, toda organizada, toda limpa, brilhosa. Isso aí, deixa eu ver o que é. É lá do Ministério Infantil. Pode ir colocando a próxima. Essas bicicletas, acreditam, são decorativas, mas tem um significado para eles. Olha só, tudo tem uma identidade visual, e nós temos que trabalhar isso também na nossa igreja. Pula. Esta é uma outra. Esta é uma outra. Você viu a enfermaria lá? Semana passada nós tivemos aí um incidente, onde uma das nossas crianças acabou machucando. Não foi assim nada de grave, mas se a gente tem uma enfermaria, a gente socorre, vai lá, faz o curativo, né? Nós temos enfermeiras na nossa igreja que são uma bênção. Então, olha só, aí é no Ministério Infantil. Olha que bacana a organização. Próxima. Olha aí. A parte visual. Olha como que é bonito, gente. Tudo decorado. A criançada ama isso. Olha. Olha só. O pastor Abe e o seu irmão, né, a família, fizeram um trabalho lindo lá na Amazônia. Por isso que tem aquelas fotos da floresta. Olha aí. Aí é o Lucas, o irmão dele, que caiu de avião e morreu fazendo missões lá no Amazonas. Olha aí, essa é uma sala muito bacana, é o corredor que dá para o Ministério Infantil. É a terra prometida, muito legal, né? Vai.
Aí vocês não vão acreditar. Pode botar a próxima. Aí é o cantinho da honestidade. Não, tinha que ser em sequência, mas não tem problema. Quando chegar no lugar eu falo para vocês, senão vai misturar. Depois eu entro no cantinho da honestidade. Vocês viram o quadro lá. Muito bem, aí é o Ministério Infantil, a Sala das Crianças. Pode ir na sequência. Onde está? Vai. Mais. Pode ir. Esse é o cantinho da honestidade. A criançada tem o Pix ali, em cima da lousa. Eles pegam um docinho e eles mesmos pagam. Eles já aprendem a ser honestos. Teve um irmão que falou: pastor, se o senhor coloca isso na igreja, a banca vai ficar vazia. Eu falei: não vai, porque as crianças vão aprender essa cultura. Amém. E nós adultos é que devemos ensinar, porque quando eles não encontram em nós o temor de Deus, eles acham que pode fazer coisas desse tipo. Vai. Ainda Ministério Infantil. Continua. Olha que coisa linda, gente. Continua. Jump, pula. Olha por fora, gente, os corredores das salas. Muito legal, né? Pula. Aí voltamos para a cozinha. Então é a sequência daquela foto lá atrás que a gente viu. Então nós temos, eu acho que algumas fotos. Olha que bacana, gente. Tudo bonito, organizado. Tudo assim, estruturado. Legal. Aí nós temos a identificação da terra prometida. Ali aquele corredor que nós vimos lá atrás. Continua. Aí são as salas. Olha só que bonito, gente. Continua. Olha que bacana. Dá até vontade de ser criança, é ou não é? Só para sentar lá naquele carrão. Aquele não pode, aqui é um jogo. Vai. Ou pular amarelinha pode. Teve um irmão que falou: pastor, mas tem céu e inferno? Eu falei: já é bom que a criançada vai entender que tem céu e que tem inferno, está tudo certo. Aí a sala dos voluntários, que a gente também está estudando de fazer na nossa igreja. Por exemplo, os irmãos estão trabalhando lá, de repente não jantaram, não comeram nada, eles podem ir lá de repente comer um lanchinho, tomar um suco, um café, uma água, descansar um pouquinho, porque daqui a pouco eles têm que assumir os postos novamente. Então olha só, continua. Olha só que bacana. Olha aí. Esses irmãos aí, se não fossem disciplinados, não queriam nem estar no culto, né? É um perigo que a gente corre aqui, mas a gente vai ensinar essa cultura para os marmanjos também, é ou não é? Volta um pouquinho, deixa eu ver se passou. Não, pode ir. Aí é o hall de entrada, é a primeira sala. A gente entra por essa sala para entrar no culto. Olha só, as placas indicativas, sanitários, bebedouros, berçário, fraldário, pais kids, muito legal, né? Continua. Aí já é o culto. Eu cheguei nesse dia, era um culto para adolescentes. E foi muito legal. Próxima. Ainda lá. Olha só, gente. Continua. Aí é a cafeteria que tem lá na igreja. Tem irmãos que vão lá, tomam café, comem um lanche, né? Aí já é pago. Muito bonito, não é, gente? Continua. Olha aí, continua. E você viu que a igreja é disciplinada? As pessoas não ficam para fora conversando, perdendo tempo. Não, eles estão lá envolvidos em louvar, adorar, participar do culto.
E nesse dia teve batismo, e batizaram muitos irmãos. Continua. Acabou? Aí você, olha que bacana, tem a banheirinha, tem o fraldário, tem uma piazinha para trocar as crianças. Legal. Acabou? Finish. Coloca para mim agora o vídeo do culto. Aquele vídeo. Tem um vídeo aí que eu mandei para vocês. Muito bem, obrigado. Muito bem. Por que eu coloquei estas fotos para vocês? Diga, vamos sonhar juntos. O Evandro também, ele veio de uma igreja muito organizada, né, Evandro? Lá em São Paulo, né? Uma mega igreja, que é a Igreja Batista da Água Funda. Água Branca, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ageu capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Diz assim, vamos ler do 5 em diante? Sobe um pouquinho. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Obrigado. Aqui nós precisamos compreender algo. Considere o seu passado. Quem você era há um tempo atrás? Quais eram as suas práticas? Você não tinha testemunho, mas hoje você é filho e filha de Deus. Você pertence à família de Deus. O Senhor te alcançou com a sua misericórdia. E aqui nós aprendemos na palavra: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, vazia, abandonada, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Eu quero falar com vocês hoje sobre o segredo da bênção. Jesus disse que o segredo do reino de Deus é para nós, não é para todos. Infelizmente não são todos que recebem a palavra, mas que você nesta noite seja abençoado e receba.
Hoje eu quero falar sobre 7 princípios que vão trazer a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida cristã e espiritual. O primeiro princípio é o princípio do amor. Quando a gente fala do amor de Deus, parece pingar no molhado. Parece que nós já sabemos sobre este assunto, mas nós estamos muito longe de viver de fato o amor de Deus como tem que ser. Nós temos um sentimento egoísta dentro de nós e chamamos este sentimento de amor. Mas este sentimento que sentimos mais desagrada a Deus do que glorifica o seu nome, porque nós somos, como disse, egoístas. Nós somos frios, insensíveis, indiferentes. Nós queremos amar aqueles que são amáveis. Nós queremos agradar aqueles que nos agradam. Nós queremos abençoar aqueles que nos abençoam. Então, uma coisa que nós precisamos buscar de Deus é que Ele nos ensine e nos revele sobre o seu amor, porque nenhuma igreja e nenhum ministério vai crescer sem a base, o fundamento e o alicerce do amor. Quando você diz assim: pastor, eu quero ver a nossa igreja cheia, eu quero ver mais pessoas congregando aqui, eu quero ver todos os bancos, todos os assentos tomados. Como isso pode acontecer? Quando nós recebermos um batismo de amor. Eu preciso aprender a amar a igreja onde o Senhor me colocou, que é o vaso onde Ele me plantou. E quando eu tenho uma visão de amor, eu vou ver a igreja como Jesus vê. Eu não posso ver a igreja como muitas vezes eu acho que ela é. Muitas vezes a nossa carnalidade não deixa a gente perceber o quanto a nossa igreja é abençoada. É claro que temos limitações, temos falhas, temos erros, temos coisas que estão sendo trabalhadas na minha vida, na sua vida, na nossa vida, no nosso meio. Mas o nosso maior desejo é de praticar a palavra de Deus em 100%. Uma coisa que você pode ter certeza é que todos aqueles que sobem neste altar, que são ponta de lança, que são linha de frente, são pessoas sinceras, são pessoas que têm sido provadas e aprovadas, são pessoas que têm sido moldadas e forjadas para fazer a obra de Deus e glorificar o nome santo do Senhor. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, porque quando você olha para a sua igreja com uma visão de amor, você não vai fazer certas coisas que você muitas vezes tem feito. Eu tinha uma visão crítica, analítica, investigativa, até ser alcançado pela graça de Deus. Ao invés de eu apontar os defeitos, eu começo a enobrecer as qualidades. Procura fazer isso, porque quando você começa a olhar para a tua igreja como Jesus vê, você vai compreender que não é uma instituição humana, não se trata de uma pessoa, apenas uma pessoa jurídica, CNPJ. Nós estamos aqui porque aprouve ao Senhor, na sua infinita misericórdia, permitir que a igreja da fé cristã nascesse. E ela cruzou os nossos caminhos.
Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Se fazemos a obra de Deus sozinhos, alguma coisa está errada. Nós precisamos fazer por muitas mãos. E temos irmãos tão dedicados aqui, tão aplicados, tão talentosos, tão criativos. Eu tenho muito orgulho da nossa igreja. E alguns irmãos, quando vêm conversar comigo, eles falam assim com um certo desdém, e eu digo: olha, eu não vou deixar o diabo tocar no amor que eu sinto, por cada irmão, por cada irmã, por cada ministério, por cada departamento, porque eu aprendi a olhar para a igreja como Jesus vê. Uma outra coisa, quando você recebe esse batismo de amor, você vai aprender como amar os seus irmãos. Alguns dizem assim: pastor, eu não esperava que o fulano, o cicrano e o beltrano fizesse isso. Eu não tinha me preparado para essa decepção, para essa desilusão. Pastor, eu não sei nem se eu vou continuar na igreja. Eu não sei nem se eu vou continuar servindo como servo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está na igreja por causa de uma pessoa, você não vai permanecer. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando alguém olha para você, pode ser que ela encontre defeitos. Se a pessoa olhar para mim, pode ser que ela encontre defeitos. Mas quando ela é batizada por esse amor, o amor de Deus, ela vai me amar como irmão em Cristo. Ela vai me reconhecer como sendo seu irmão em Cristo. Vocês pararam para analisar que muitas vezes vocês convivem como se vocês fossem inimigos e não aliados? Como se vocês fossem desconhecidos e não como irmãos. Então olha para quem está do teu lado e diga: você é meu irmão em Cristo, você é minha irmã em Cristo. Diga: Senhor, me ensina a amar esse irmão, me ensina a amar essa irmã. Vai ter que ter muita fé, né? Mas vai acontecer. Este amor não tem nada a ver com a nossa velha natureza, amados. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas tem dia que eu acordo tão apaixonado pela nossa igreja. Tem dia que eu acordo assim, tão grato a Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada gesto, por cada esforço, por cada carinho. Mas isso é o batismo de amor. Quando você, por exemplo, está revoltadão, quando você está chateado, aborrecido, quando você está falando coisas que não deve, é porque você não foi batizado com esse batismo de amor. É porque você não está olhando para a igreja com os olhos de Jesus. E é porque você não está convivendo com aquele irmão como um irmão de verdade. Nós um dia vamos morar no céu. Imagina que tem uns irmãos que não se bicam. Vocês vão morar no mesmo quarto no céu e dormir na mesma beliche, cabeção. Quando você é batizado com este amor, você vai dar valor a cada conquista. Porque a nossa igreja, quando a gente consegue fazer uma pintura, quando a gente consegue fazer uma reforma, quando a gente consegue trocar um móvel, quando a gente consegue trocar um equipamento, uma aparelhagem, isso tudo vai ter a tua participação, direta ou indireta. Alguns vão fazer mais, outros vão fazer menos, mas todos nós devemos estar envolvidos nos projetos de Deus, porque isso traz bênção para a sua vida. Uma outra coisa, quando você é batizado por esse batismo de amor,
você vai se esforçar para manter a sua igreja saudável e de portas abertas. Eu falo com muito pesar a respeito de algumas igrejas que na pandemia e depois da pandemia tiveram que fechar as suas portas e encerrar as suas atividades. Isso é muito triste, não é? Mas por que isso aconteceu? Porque os irmãos que estavam dentro destas igrejas não procuraram fazer com que a igreja tivesse saúde, porque só cresce a igreja que é saudável. Uma igreja que é doente, ela não vai crescer, ela mingua, ela fecha, ela encerra as atividades. Então imagina vocês, com todos os desafios que nós enfrentamos até hoje, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado graças. Imagine vocês, estamos aqui, acredito que há 9 anos, ou um pouco mais de 9 anos, pela misericórdia eu vou dizer isso, longe de me exaltar, nós nunca atrasamos um aluguel, graças a Deus. Não vou dizer para vocês que é fácil, é um desafio, e eu louvo a Deus por cada irmão que caminha comigo, lado a lado, que ouve muitas vezes o meu apelo, o meu pedido, porque ele compreende que este caminho é um caminho de bênção, porque a Bíblia diz que nós vamos colher de cada semente que nós plantamos, e se nós abençoamos o reino de Deus, certamente vamos ser abençoados. Quando nós chegamos aqui, neste lugar, era necessário muitas reformas, nós não tínhamos condições de executá-las, e eu me sentava numa lata de tinta souvenir lá no canto, e eu ficava orando, chorando e profetizando. Aí um dia, o Alessandro chegou, o Alessandro não veio hoje, e disse assim: pastor, parei uma obra, eu estou aqui para ajudar. Foi o start, onde tudo começou. Amados, chegou um dia, que nós tínhamos aqui, quase 30 pessoas trabalhando, recebendo, comendo, e eu não sabia como Deus estava fazendo o que estava fazendo. Os irmãos começaram a se juntar, os irmãos começaram a se mover. Imagina que lá embaixo, na igreja da Avenida Eusébio Savaio, nós tínhamos uma entrada de R$5.000, e agora Deus traz para cá um povo, o mesmo povo, que contribuía lá com 5.000, este povo agora abençoava a igreja com 18, 19, 20 mil, porque o aluguel já era alto. Nós começamos a pagar um aluguel de 12 qualquer coisa, e houve necessidade então de muito trabalho, mas oramos e Deus cuidou de nós. O nosso som era tão ruim, amados, a gente dava aleluia, os irmãos ouviam na frente aleluia, quem estava atrás ouvia glória a Deus, tão ruim que era o som. E Deus nos deu um som maravilhoso. Deus nos deu um som de cerca de R$55.000, pagamos em 10 vezes, nunca atrasamos uma parcela. Sabe aquela coisa? Quando chega o tempo da restituição, quando chega o tempo de Deus na sua vida, não é mais você que pesca, é o peixe que pula no barco. E Deus começou a cuidar de pequenos detalhes, e a nossa igreja começou a prosperar, os irmãos começaram a ganhar dinheiro, os irmãos começaram a ser promovidos, os irmãos começaram a mudar de cargos nas empresas,
Os irmãos começaram a vender coisas que estavam encalhadas e que não saía, que não vendia. Os irmãos começaram a receber dinheiro que tinha sido emprestado e as pessoas não pagavam. Os irmãos começaram a viver um tempo de bênção, porque a bênção, ela está reservada para a nossa vida quando nós vivemos para Deus e cuidamos da sua casa. A segunda coisa importante, amados, só para fechar essa parte que eu comecei a falar das bênçãos, aí a nossa igreja começou praticamente do zero. Hoje a nossa igreja tem mais de 500 mil reais de patrimônio, de, como é que eu chamo? Ativo imobilizado, móveis, equipamentos, aparelhagens, que são os nossos bens, tudo isso catalogado, tudo isso registrado, tudo isso em inventário. Olha como Deus foi bom conosco. Por ano, Deus nos abençoa com cerca de 600 mil reais. Nós temos uma entrada média de 50 mil por mês. Mas para a gente executar os nossos projetos, nós precisamos pelo menos de 60, 70, porque esses 20 mil é o que a gente vai investir naquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente quer ter uma iluminação aqui, só a iluminação custa mais de 30 mil. Nós queremos ter aqui um telão, só para ter esse telão, como a gente viu lá na Igreja da Paz, também o valor é muito alto. Eu lembro que uma vez eu fui no aeroporto, aí encontrei lá uma tela como esta, e eu disse assim: Deus, dá para a tua igreja uma tela como esta? Não é TV, chama video wall, é mais caro, e você está vendo ali a minha fé materializada. É claro que com a bênção dos irmãos. Foi caro, nós tivemos que pagar mais de 20 mil reais, mas Deus abençoou. Imagina só esse acrílico da bateria, só este acrílico, que é especial, custou 6 mil reais, e quando nós compramos tudo junto, com o som, né? Menos o video wall, que é a nossa tela. Então, eu sou um pastor de fé. Quando eu chego aqui e chamo vocês para sonhar comigo, é porque Deus vai fazer coisas grandes. E se nós abençoamos a casa de Deus, muito mais nós seremos abençoados. Deus vai multiplicar o fruto da sua sementeira. Deus vai multiplicar o fruto da sua justiça em nome de Jesus. Amém? 2, cuide das suas necessidades, ou das necessidades da casa de Deus. Sonhe com o seu pastor e acredite nos projetos que Deus coloca no seu coração. Não permita que a sua igreja empobreça. Se ela perecer, você perece. Interceda para que haja prosperidade dentro dos seus portões, para que em nada ela seja envergonhada. Busque ser bem-sucedido em tudo, e que seu testemunho glorifique a Deus. Deus vai abençoar aquele que assume o cuidado pela sua casa. Sabe o que significa isso? Semana passada aconteceu algo muito interessante aqui. Eu perguntei assim: quem aqui tem uma conta no valor de 22 mil reais? Só a Bianca levantou a mão, e eu sei que ela tem boletos muito altos para poder quitar, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu disse: quem aqui tem uma conta, um boleto, um compromisso de 22 mil reais? Aí a igreja não entendeu. Aí eu disse: eu tenho, porque eu sou pastor da igreja, sou eu quem assino legalmente pela igreja, juntamente com os nossos tesoureiros. Agora,
Quando eu disse, esta conta não é minha, essa conta é nossa, aí a igreja entendeu. E quando eu perguntei de novo, quem aqui tem uma conta de 22 mil reais para pagar por mês? Aí a maior parte da igreja levantou a mão e disse, eu tenho. E olha a tua fé, que alegria, nós temos um boleto e pagamos juntos do valor de 22 mil reais. E note, esse aluguel de toda essa propriedade aqui, era para ser muito mais alto. Mas Deus tem nos abençoado e cuidado de nós. Agora, eu falei, quem aqui tem uma conta de água para pagar de mais de 1.200 reais? 1.100 reais? A igreja entendeu, levantou a mão e falou, eu tenho. Não é só o pastor que tem que pagar, nós temos. Quem que tem que pagar uma conta de luz de mais de 1.000 e tantos reais? Aí todo mundo levantou a mão e falou, eu tenho. A igreja precisa ter esta cultura. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. E por a igreja ser de Jesus, a igreja é nossa. Amém? Então quando a gente assume esse cuidado, por exemplo, por incrível que pareça, tem irmãos que chegam para mim e falam, pastor, nesse final de ano eu gastei muito dinheiro, fui viajar, realizei o meu sonho, mas só vou poder dizimar em março, abril. Falei, tudo bem, eu digo lá na imobiliária, sem crise. É claro que não. Eu confio em Deus. Quando um falha, Deus levanta outro. Amém? E muitas vezes a gente vê até uma rotatividade dentro da igreja. Mas quando nós temos compromisso, pode ser um irmão. Vou repetir, pode ser um irmão. Deus levanta ele e ele é um instrumento de Deus para abençoar a obra naquele mês. É assim que Deus faz. Quanto mais a pessoa retém, menos ela vai ter. E não é só na área financeira não, porque quando a gente abençoa a obra de Deus financeiramente, nós recebemos bênção para a nossa vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, família, relacionamentos, trabalho, carreira, profissão, projetos, nossa vida, nossa saúde, também a nossa vida ministerial, cristã, espiritual. Ou seja, nós somos abençoados cada vez que nós abençoamos. Isso traz liberação na vida da gente. E se esse ano nós queremos ver uma grande colheita acontecendo, nós vamos entender que esse nosso compromisso com a casa de Deus é importante. 3, e invista na estrutura da sua igreja, se desdobre para fazer o melhor para o reino de Deus. Preste atenção, eu não sei se vocês todos sabem, mas nós temos a igreja funcionando durante todo o dia, de segunda a sexta-feira, nós estamos com o nosso administrativo aberto, e geralmente, temos lá a nossa secretária, contratada. Quem é que paga a secretária? Pois é. Nós temos, por exemplo, a nossa cozinha, nós temos o jardim, nós temos outras coisas que nós temos que custear. Agora imagina só, na época da pandemia, uns irmãos vieram conversar comigo e disseram assim: pastor, eu acho que não tem necessidade de ter jardineiro tempo integral na igreja. Falei, então vamos dispensar o jardineiro. Tinha o jardineiro e tinha um assistente do jardim, vamos dispensar. Eu acho que não tem necessidade de ter o cozinheiro. Era o Charlie. Pagamos um curso para o Charlie, né, de culinária, né, Charlie? Charlie, chefe de cozinha, aleluia. Imagina só, vamos dispensar o cozinheiro, o jardineiro, vamos dispensar a faxina, vamos dispensar todo mundo, época de pandemia, pós-pandemia. Eu falei, eu concordo com vocês. Faz o seguinte, que dia que a tua esposa pode vir aqui limpar a igreja durante a semana? Ele falou, minha esposa, pastor, não tem tempo para nada. Não.
Que dia é que você pode vir aqui cortar, fazer a limpeza do jardim, arrumar, colocar a igreja em ordem? Ah, não, pastor, eu pago jardineiro lá para fazer o meu trabalho. Que dia que você pode vir, ou sua esposa, ou sua filha, para ficar no escritório, para cuidar do administrativo da igreja? Ah, pastor, não tem jeito não. Eu falei, então eu acho que a gente tem que ter funcionário. Ele falou, acho também. Mudou a opinião de todo mundo. Então, amados, um dia nós tínhamos uma igreja pequena, era mais modesta, e não tinha essa estrutura. Aí a gente ora e diz assim, Deus, dá uma igreja maior para a gente. Aí a gente recebe aquilo que a gente orou, sem saber direito o que a gente estava pedindo. E aí, amados, e os desafios que vêm? Todo mundo que vem fazer qualquer coisa aqui, dá um preço por telefone, quando chega aqui, vê a igreja grande, muda o valor. Acaba sendo desonesto. Não, igreja grande, igreja rica, igreja poderosa. E não é assim. Às vezes a gente fica esperando bênção de centavos, mas cai. Porque tem boleto que se você não tiver os centavos, você não salda. Olha como que Deus é bom. Sabe o que acontece com uma igreja que prospera? Você vai prosperar. Você tem que andar nessa mesma unção e nesse mesmo poder. Quando nós estamos envolvidos com pessoas que estão enroladas, pessoas que estão inadimplentes, pessoas que estão enfrentando certas situações, o que vai acontecer? A situação da gente também vai ter embaraço. Agora, eu sei que os irmãos aqui enfrentam algumas situações, não é por dolo, não é por maldade, não é por má fé. Isso acontece comigo, com você, acontece com todos. O que a gente faz? Vamos tentando devagar colocar as coisas em dia, porque Deus vai nos honrar quando a gente começa a resolver esses passivos. Amém? Outra coisa, 4, sirva de coração, sem dúvida, sem medo e sem queixa. Isso vai te abençoar demais. Sem dúvida. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar que o Senhor me plantou. Eu orei e pedi para Deus me mostrar uma igreja, um ministério. E Deus me trouxe para cá. Agora você vai criar raízes fortes e profundas. Agora você precisa se posicionar como alguém que Deus quer usar. Porque daí você vai ver muitas coisas destravando na tua vida. Por que às vezes você está vivendo do jeito que você vive? Quando Deus olha para a tua vida cristã, ministerial e espiritual, você é uma pessoa indecisa. Você fica com o pé na frente ou atrás. Ou seja, tem a dúvida, tem o medo e tem também a queixa. Onde muitas vezes a pessoa está murmurando, reclamando, choramingando, se lastimando. Por exemplo, teve um irmão que veio falar comigo e falou: pastor, eu não concordo do senhor pedir R$300 para 50 irmãos. Eu disse: deixa eu te falar uma coisa, é mais fácil um irmão conseguir 300 do que eu conseguir 15 mil. Fica tranquilo que eu sei o que Deus está fazendo. Deus vai levantar, como Ele faz todos os meses, o valor que a gente precisa. Aí, esse irmão, cheio de dúvida no coração, cheio de medo, cheio de queixa, eu disse: irmão, não sei nem por que eu estou te dando entrevista, porque você não é nem dizimista e nem ofertante. Você entende por que eu tenho que pedir? Às vezes, não é sempre. Ah, pastor, mas depois da pandemia o negócio está mais constante. Queridos, bendito é o pastor, abençoado é o pastor, feliz é o pastor que pode compartilhar as necessidades da igreja com os irmãos. E tem irmãos que falam: pastor, eu queria fazer muito mais. Mas tem aqueles que são prósperos, que têm dinheiro, que são ricos, que não fazem absolutamente nada. Nós temos um grupo de irmãos na igreja que são ousados. Eles disseram assim: pastor, nós estamos orando para que Deus possa nos abençoar. O nosso salário era baixo,
Mas a gente orou e disse: Deus, eu quero entregar R$1.000 de dízimo. Por quê? Se a pessoa entrega R$1.000 de dízimo, é porque ela está recebendo 10 mil por mês. E olha, eu não sei como que Deus vê isso, mas estes irmãos começaram a ser abençoados. E nós temos aí, irmãos, tem um que diz: pastor, eu já estou em 8 mil. Deus tem me abençoado, eu estou quase lá. Mas a gente já tem alguns irmãos que já receberam de Deus a bênção e eles estão dizimando 1.000. E olha, que isso possa te impactar. Eles disseram: pastor, agora a minha visão ampliou. Se Deus me abençoou com 10, agora eu estou orando para Ele me dar 15. Aí a gente não anda nesse nível de fé. A gente tem uma visão de escassez. Quem é que, por exemplo, reclama, murmura, choraminga, se lastima e blasfema sobre o assunto? É que não está liberto na área de finanças. Cada vez que eu oro pelas finanças do irmão Benedito e da sua filha, eu fico com meu coração alegre, mas eu choro muito na presença de Deus, por conta da generosidade que vocês têm no coração de vocês. Essa irmã, ela coloca assim: pastor, esta oferta é uma parte para as crianças, essa aqui é uma parte para os necessitados da igreja, essa aqui é uma parte para o senhor abençoar um morador de rua que precise. E aquilo comove tanto o meu coração, porque tem irmãos que não compreendem que o que nós estamos fazendo aqui é para Deus. E quando nós fazemos para o nosso irmão, gente, vidas, almas, pessoas, o Senhor recebe. E nós vamos ser recompensados, vamos receber galardão, vamos ser abençoados. Que Deus possa te dar muito mais do que você tem plantado. Que você possa colher neste ano, que é o ano da colheita, muito mais do que você espera, muito mais do que você sonha, muito mais do que você deseja, muito mais do que você tem pedido para Deus. A palavra diz: não te impressiones. Eu digo: Deus não tem como não se impressionar. Quando eu oro por cada um de vocês que dizima, que oferta, que semeia, eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu sei que vocês vão viver o melhor tempo da vida de vocês, em nome de Jesus. 5. Defenda seu ministério. O diabo trabalha com infiltrados para roubar sua fé e te esfriar espiritualmente. Não é um estranho que tenta roubar tua fé e te esfriar. É o diabo. É alguém de perto. Judas não era de fora, Judas era de dentro. Foi ele quem vendeu Jesus. Então, amados, que você seja uma bênção, que o Senhor possa confiar a você o cuidado da sua casa, da sua obra, do seu reino. Então defenda o teu ministério, em nome de Jesus. Diga para aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo: eu não aceite que fale mal do meu ministério. Porque quando você estava perdido, ninguém pregou Jesus para você. Depois que você se converte, passa a fazer parte de uma igreja, as pessoas, para tirar você da igreja, querem falar mal do ministério. Um outro ponto: proteja seu pastor e sua liderança. Seja pelo seu pastor e seja pela sua liderança, porque quando você fizer isso, Deus vai te honrar. Imagina que Jesus também sofreu como nós sofremos. Também falavam de Jesus. Jesus era beberrão, Jesus era comilão, Jesus se relacionava com as prostitutas, com os beberrões, com os cobradores de impostos. Jesus andava com Maria Madalena, e ele era muito criticado por conta disso, mas ela se converteu e deu prova dessa sua conversão. Diziam que Jesus era endemoniado, usado por Beelzebu. Amados, se falar de Jesus, vão falar de nós também. O que a gente não pode aceitar é aqueles irmãos que são do nosso meio e ouvem. A gente tem que dizer: olha, do meu pastor e da minha liderança você não vai falar.
A Bíblia diz que você deve receber na sua casa aqueles que trazem a doutrina de Cristo. Aqueles que não trazem a sã doutrina, não recebais. Isso é muito importante. Olha só, nós discorremos inúmeros princípios que vão trazer bênção ou maldição para a tua vida. De repente você fala, eu sou dizimista, sou ofertante, semeio, mas de repente você é uma pessoa que não protege o seu pastor e a sua liderança. Você é uma pessoa que não defende o seu ministério. Você é uma pessoa que deixa o diabo plantar uma semente de dúvida, de medo e de queixa. De repente você é uma pessoa que não está preocupado com a estrutura da tua igreja. De repente você não está preocupado com as necessidades da casa de Deus. Você é uma pessoa que não vive em amor, porque somente aqueles que vivem em amor vão viver na bênção do Senhor. Agora, por último, faça discípulos e obedeça o ID de Jesus, que é a ordem imperativa que ele deu. Compartilhe Jesus todos os dias com alguém. Compre um livro, dê de presente. Compre uma Bíblia, dê de presente. Tenha panfletos para distribuir. Chame as pessoas que não têm igreja ou sem igreja. Aqueles que não conhecem a Jesus, convide-os, ore por eles, interceda por eles. Dê uma palavra profética na vida deles. Eu tenho certeza que você vai trazer a tua rede muito cheia e você vai ter uma pesca maravilhosa. O Senhor vai nos abençoar com muitas vidas e com muitas almas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Tem alguns que estão com sono, vamos ficar de pé? Assim dispersa um pouquinho o sono. Diga comigo assim: Deus, eu quero amar a tua casa, a minha igreja. Eu quero amar o vaso, o lugar onde o Senhor me plantou. Eu quero enxergar de uma forma diferente. Eu quero ver com os olhos de Cristo. Eu quero olhar para o meu irmão e ver as suas qualidades e não os seus defeitos. Eu quero conviver com ele de forma pacífica. Eu quero, Senhor, ser pelo meu irmão, orar por ele, interceder por ele e ajudá-lo na sua vida cristã, na sua caminhada, no seu crescimento e no seu amadurecimento. Eu quero, Senhor, ser abençoado para poder cuidar da tua casa, para poder ver os projetos que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor e da nossa liderança se realizando. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para cá e porque muitas coisas já aconteceram. Nós te louvamos por cada uma das nossas conquistas, grandes e pequenas, e nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti o nosso desejo de abençoar muito mais, de abençoar nas necessidades, na estrutura, no crescimento, na organização. Nós queremos, Senhor, ser uma grande bênção para poder abençoar a Tua obra, a Tua casa, este lugar. A igreja foi um presente que o Senhor nos deu, e nós queremos, Senhor, ver esta igreja cheia, ver cada banco tomado, como aconteceu antes da pandemia. Nós queremos evangelizar. Derrama sobre nós nesta noite uma unção, Pai, para evangelizarmos, para alcançarmos novas vidas, novas almas, novas pessoas, porque eu creio que quando fizermos tudo isso, a sua bênção será sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Pode sentar. Amados, e é assim, é uma máquina do jardim que pifa, a gente tem que mandar fazer revisão, a manutenção. Dia desses queimou o VAP e a gente teve que comprar o outro, R$2.500 aproximadamente. Para você ver, a gente pagou aluguel, agora a gente tem que pagar o vale. E é assim que é. E eu não desanimo, muito pelo contrário.
o Senhor tem me capacitado para andar na dependência do Senhor e aos pés de Jesus. Amém? Diga, eu estou liberto. Diga, você é o maior dizimista dessa igreja. Amém? Não disse o melhor, eu disse o maior. Faça o teu melhor nesse momento. Plante uma semente que vai trazer mudança e transformação na tua vida. Não plante qualquer semente. Sempre faça mais do que a tua mente está falando. Dependa do teu Espírito Santo, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Quando você entende isso, vai haver liberação. A coisa vai destravar. O Senhor vai cuidar de você, vai te abençoar muito mais do que você tem experimentado. O Pix já está em tela. Você pode fazer a oferta com o cartão, está ali uma maquininha com a Fábia. É só balançar a mão assim, pedir, a Fábia vai levar até vocês. Temos outra maquininha ali com o Gabriel. Temos ali o Cícero com o envelope, é só pedir o envelope. Temos ali mais com o Daniel, com o Joel, com o Charlie. E eu gostaria que você, em nome de Jesus, entendesse o mover de Deus que está acontecendo nesse lugar. E eu acredito em grandes milagres, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu creio, eu concordo, eu recebo, em nome de Jesus. Quer ver uma das bênçãos? A Alzira estava internada no hospital lá em Campinas desde o Natal, né, Alzira? A Alzira não era nem para estar aqui. Levanta a mão aí, Alzira. E Deus abençoou a Alzira de uma forma sobrenatural. Quando a gente não sabia, ela estava lá. Quando a gente soube, começamos a orar, destravou, liberou. A irmã que estava quase morta, está viva, com saúde e aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. Todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração, eu te amarei. Aleluia. Eu te amarei. Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, abençoe cada dizimista na tua casa, cada ofertante, cada mantenedor, cada pessoa que tem suprido, cada pessoa que tem sido usada, cada pessoa que tem compartilhado. Aqui nós não falamos do tamanho da semente, nós não falamos de quantia, nós falamos de coração. E nós pedimos que a tua bênção seja sobre cada um que aqui está. Olha para aqueles que estão desempregados, à espera de um milagre, na dispensação de uma sentença por conta de uma demanda na justiça. Olha para aqueles que precisam de uma promoção, de novos clientes. Te pedimos, Pai, olha para cada irmão, para cada irmã, tira
da humilhação, do opróbrio, da vergonha. Prospera, libera, Senhor, da tua bênção, faz a tua obra. Olha para aqueles que nunca dizimaram, nunca ofertaram, nunca semearam. Olha para aqueles que não têm esta prática. Olha para aqueles que faziam e não fazem mais. Olha para aqueles que precisam de uma revelação no coração para viverem o teu milagre. Visita a tua igreja. E eu creio, Pai, no teu cuidado, no teu amor, na tua bênção sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja, assim será. Deus, abençoamos os empresários, empreendedores, profissionais liberais, comerciantes, negociantes. Abençoamos o trabalhador, abençoamos o projeto de vida que aqui está, cada pedido de oração. Em nome de Jesus, Pai, libera da tua bênção, em nome de Jesus, amém? Ainda em oração, Pai, eu me despeço do teu povo agora. Cada um vai para suas casas, cada um se prepara para mais uma semana, e eu creio que será uma semana de bênção, de vitórias, de conquistas, de restituições. Eu creio que o Senhor vai abençoar a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Eu abençoo, Senhor, já de antemão aqueles que não entregaram hoje a sua oferta, mas entregarão durante a semana ou farão o seu Pix. Abençoe cada um deles. Abençoe os sonhos, os projetos, os alvos, os objetivos, as metas. Que o teu propósito se cumpra, Pai. Os sonhos são nossos, mas a decisão é sua. Está tudo em tuas mãos. Cuida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Olha para aqueles que estão adoentados, enfermos, com dores. Olha para aqueles que estão padecendo de algum mal. Cura, Senhor, este irmão, cura esta irmã. Faz, Senhor, uma obra de milagre. Toca esta pessoa. Obrigado pelo milagre na vida da minha mamãe. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito de lindo no nosso meio. A ti todo louvor, honra e glória. E abençoe também, Pai, cada irmão que numa corrente poderosa de fé se une a nós em oração através da internet. E que estes irmãos sejam muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Vitor, a Thalita, o Paulo, a Thaís. Acertei? Glória. A Nenê é Taina. Taila. Acertei. Tá bom. Acertei ou não acertei ainda? Acertei. Tá bom. Deus abençoe. Não sai daqui sem antes dar um abraço e se despedir do teu irmão. Abraça aí pelo menos 50 pessoas. Deus abençoe e uma semana de vitória.